Nossa história começa com o nosso protagonista Lin Heng analisando seu celular e, em seguida, lamentou que já estava dentro do jogo há mais de meio ano, atravessando inúmeros cenários de níveis superiores. No entanto, o sistema ainda o identificava como um derrotado crônico. O jovem estava incomodado por essa ser a compensação destinada aos que não se saem bem e não conseguia compreender por que até o próprio jogo estava tentando consolá-lo. Contudo, Lin Heng decidiu experimentar movimentar-se no jogo, mesmo sem compreender plenamente o que isso implicava. Em resposta, o jogo notificou que ele agora era um jogador oficial com o número exclusivo 42.857 e disponibilizou uma tela com uma variedade de cartas. Não obstante, Lin Heng estava furiosamente irritado e solicitou a oportunidade de escolher uma recompensa sem a necessidade de lidar com essas cartas. Ele optou por uma carta ao tocar aleatoriamente na tela, revelando uma carta escura que resultou na bênção da carta negra. Lin Heng ironicamente indagou se aquilo era uma nova forma de comédia, mas de repente, uma luz intensa piscou na tela, cegando-o momentaneamente. O jogo proclamou que o sistema havia feito sua escolha, enviando Lin Heng para um novo domínio, o Éden dos Monstros, que foi selecionado ao acaso. O jovem foi absorvido para dentro do jogo através de seu telefone e desapareceu instantaneamente, deixando apenas sua mochila com o celular no chão, que caiu com um estrondo. A última coisa que ele ouviu do jogo foi a saudação do jogador número 142.857, desejando-lhe uma jornada próspera em outro universo. Lin Heng percebeu que havia sido transportado para um novo mundo e pensou em começar a enfrentar todos sem hesitação, lambendo o sangue dos monstros nas lâminas de sua faca, cujos corpos estariam espalhados ao seu redor. Ele empunhava uma arma fria, tornando-o ameaçador, embora sua aparência fosse notavelmente peculiar, vestindo um avental. Ao lado dele, exibiam uma descrição: jogador número 142.857, nome Lin Heng, sexo masculino, idade antes de entrar no jogo 12 anos, idade depois de entrar no jogo 18 anos. Na primeira zona do jogo, o paraíso dos monstros, Lin Heng balançou a faca, parecendo que ia espetá-la em alguém, mas acabou que ele estava apenas cozinhando o jantar. Uma semana se passou e o sistema não acordou. Além disso, Lin Heng só fazia os afazeres domésticos todos os dias e não havia aventuras. Essa disposição o desapontou muito, pois ele esperava algo completamente diferente, não que estaria na cozinha cozinhando o jantar. Lin Heng pensou consigo mesmo que não há justiça no mundo. O sistema lhe deu uma tarefa, informando que a roda da vida estava quebrada, a luz da vida escorrendo a uma velocidade inimaginável, 10 vezes mais rápido do que a de um humano. O período restante de vida era de 91 dias. O corpo obtido no jogo acabou sendo um grande sucesso na academia. Ele se tornou o melhor graduado com notas excelentes. A única coisa que o deixou chateado foi a quebra da roda da vida. Ele foi ao quarto com a placa Glin Senhor para chamá-la para comer, perdido em seus pensamentos. Desapontado que tudo era uma completa decepção, sem hesitar, ele abriu a porta do quarto e viu uma garota de roupas íntimas que estava trocando de roupa. Era sua irmã, Zinglin, a única parente neste mundo. Um grito agudo veio da boca da garota de cabelos azuis no quarto. Indignadamente, ela chamou Lin Heng de idiota e gritou que ele deveria bater na porta antes de entrar. Então, ela jogou um livro em seu rosto, exigindo que ele saísse do quarto. Lin Heng pensou que ela tinha o típico temperamento de uma adolescente. Durante o jantar, a garota sentada à mesa xingou o irmão, dizendo que ela não era mais pequena e que ele precisava ter mais cuidado. Lin Heng, segurando o hematoma, disse que entendia e pediu para ela não ficar brava, mas sim comer. Eles começaram a comer, mas de repente o rapaz percebeu que o anel do imperador, que é um cartão de identidade neste mundo, estava tremendo. O anel possui uma conta pessoal com informações sobre uma pessoa e acesso à internet, além de ser um espaço de armazenamento pessoal. A irmã do personagem principal percebeu que o anel dela também estava reagindo e levantou a mão para que as notícias, mostradas através do anel em forma de holograma, pudessem ser vistas. Os apresentadores relataram mais notícias. Por volta das 16h30 de hoje, o olho do abismo foi descoberto 310 km a sudeste da Praça 7D-101. Havia suspeitas de uma invasão de monstros. A garota perguntou ao irmão se eles estavam na Praça 7D1. Sua preocupação estava relacionada às solicitações das autoridades para ter mais cuidado e não sair da área, fechando portas e janelas à noite.
No entanto, seu irmão tentou acalmá-la, dizendo que essas não eram as notícias mais recentes e os monstros poderiam ter ido embora há muito tempo. Ele também acrescentou que esta área é bem vigiada e isso definitivamente não poderia ter passado despercebido. Mas Lin Heng disse isso na realidade para acalmar sua irmã. A área dele era muito pequena e tinha uma população de menos de 10.000 pessoas, e o nível de segurança era extremamente baixo. Se monstros fortes aparecessem e ninguém fosse eliminá-los, a cidade estaria em perigo. Enquanto o irmão estava sentado no computador, a irmã o chamou dizendo que já tinha comido o suficiente e iria fazer seus deveres de casa. Lin Heng disse que limparia a mesa sozinho, mas sua irmã aconselhou-o a descansar melhor. Entretanto, o rapaz já estava perdido em seus pensamentos, pensando no que as notícias diziam sobre os cavaleiros caçando monstros. Ele ficou feliz que o olho do abismo não era tão alto e pensou que estavam seguros. Matar monstros poderia prolongar sua vida, mas seu corpo era muito fraco. Ele não queria morrer acidentalmente, então decidiu que no dia seguinte iria caçar e matar alguns monstros deixados após a invasão. Quando Lin Heng ouviu o grito do quarto de sua irmã, ele se assustou e imediatamente pulou, temendo pela vida dela. Sem hesitar, ele correu para o quarto dela chamando seu nome, mas só ouviu seus gritos de socorro. Ele arrombou a porta e viu uma cena aterrorizante. Sua irmã de joelhos perto da janela, através da qual um enorme monstro estava se aproximando. Ela gritava pedindo para ele salvá-la desse horror. Lin Heng pegou a mochila que estava ao lado como proteção e correu até sua irmã, ordenando para ficar atrás dele e permanecer lá. Ele percebeu que era um vampiro, um dos monstros mais fracos do rank de ferro. O monstro logo entrou no quarto, e Lin Heng jogou uma mochila nele para ganhar tempo. Em seguida, ele pegou sua irmã e saiu correndo do quarto, avisando-a de que era um vampiro, um monstro fraco de rank de ferro. Sua irmã não conseguia acreditar, mas Lin Heng a colocou no armário e disse para ficar lá enquanto ele lidava com o monstro do lado de fora. Ela começou a gritar, mas ele a interrompeu, alertando-a de que os vampiros adoram o sangue de meninas pequenas e que ela precisava ficar quieta enquanto ele resolvia tudo. Sua irmã estava chorando, e ele fechou a porta do armário. Lin Heng não podia permitir que sua irmã se machucasse, pois não tinha mais ninguém neste mundo. O protagonista correu para a saída chamando o monstro atrás dele. O vampiro estava preparado para esse truque e o perseguiu. O jovem sentiu o poder do monstro, mas conseguiu levá-lo para fora. Sua irmã chorava e estava preocupada com ele o tempo todo. Ele estava correndo de costas para o monstro, mas de repente virou-se e atirou nele com uma pistola. Ele disparou vários tiros no vampiro, que pegou fogo e gritou alto. No entanto, não havia feridas em seu corpo. Pelo contrário, parecia ter ficado ainda mais poderoso. O rapaz hesitou, surpreso que o monstro pudesse se transformar. Foi quando ele percebeu que vampiros podem concentrar energia sanguínea ao redor do corpo para aumentar proteção e força. O monstro rugiu e continuou perseguindo o rapaz. Lin Heng correu e ficou irritado, sem entender como esse monstro poderia ser classificado como rank de ferro. Ele pensou que deveria ser, no mínimo, de bronze. Ele começou a pensar que poderia morrer. O vampiro rompeu a janela com um rosnado e ficou atrás do protagonista. Agora, suas pernas se pareciam com pernas de aranha. Lin Heng percebeu que não era tão fácil matá-lo e decidiu, pelo menos, forçá-lo a sair daqui. O monstro atacava o rapaz incessantemente, rosnando. Ele conseguia desviar, mas sabia que era perigoso. Ele teve a sensação de que algo estava errado ali. Lin Heng percebeu que, apesar de ter se transformado, a força do monstro tinha diminuído. Antes que o monstro atacasse novamente, o rapaz conseguiu notar um corte profundo ao longo do peito dele. O herói conseguiu desviar de vários golpes e atirou na cabeça do monstro. Era evidente, pela ferida no vampiro, que ele estava gravemente ferido. Aparentemente, ele recebeu esse ferimento quando fugia dos cavaleiros após a batalha. Essa ideia agradou o rapaz e deu a ele esperança de salvação. Continuando a se preocupar e atirar no monstro, Lin Heng esperava ganhar tempo, torcendo para que ele não durasse muito com essas lesões. De repente, o monstro atacou o rapaz, tentando agarrá-lo. O jovem deu um salto para trás, percebendo que o principal era se manter por mais tempo. No entanto, a situação saiu do controle e o rapaz caiu do andar. O monstro pulou atrás dele, chocando Lin Heng, que gritou ao perceber que era o fim.
Ele caiu de costas e esticou os braços, se preparando para atirar. Ele não queria morrer como um perdedor. Vários tiros foram disparados da arma. A barreira que protegia o herói do monstro rachou com um dos tiros, e 2 balas atingiram o peito do monstro enquanto ele caía. O vampiro caiu, incapaz de manter o equilíbrio, e o herói se levantou rapidamente. As pernas de aranha do monstro desapareceram, e sangue jorrou dele, parecendo ter ficado muito mais fraco. Len Heng rapidamente pegou sua arma, e enquanto o monstro estava caído no chão, se aproximou dele exultante. Ele atirou no monstro, e o monstro exalou seu último suspiro. O rapaz ficou aliviado por finalmente ter acabado. De repente, ouviu uma voz parabenizando pelo sucesso na conclusão do teste. O sistema foi ativado. Len Heng virou-se ao som e viu um quadrado translúcido azul com texto. A mensagem mencionava que o jogador havia lidado com sucesso com o monstro e recebido uma recompensa por isso. Como ele derrotou o monstro de um nível superior, também recebeu um cartão de aumento de nível e o direito de escolher sua recompensa. Len Heng ficou surpreso que uma recompensa pudesse ser obtida por matar um monstro. De repente, um pequeno animal semelhante a um gato pairou nas proximidades e confirmou seus pensamentos. Ele informou a Len Heng que, além da recompensa usual, o herói poderia escolher outras cartas. Len Heng ficou perplexo e perguntou o que estava acontecendo, ao que o animal fingiu estar chateado, dizendo que tal atitude era grosseira de sua parte. Ele era o assistente de Len Heng e exigia respeito especial para si mesmo. O rapaz nem teve tempo de dizer nada, pois o animal se pôs a trabalhar. Ele apontou para o mapa, dizendo que, além das moedas de ouro, havia um cartão especial como recompensa por matar o monstro. Havia 3 cartas na frente de Len Heng, uma dourada e 2 comuns. A primeira carta mostrava a imagem de Len Heng e estava assinada com seu nome. As estatísticas indicavam que seu poder de combate e experiência eram insuficientes, mas ele tinha o direito de convocar ajuda, que poderia ser invocada sozinho. A avaliação da carta indicava que ele era um completo perdedor. A segunda carta mostrava um monstro sedento por sangue com o poder de combate do 3º nível do rank de bronze e nenhuma experiência. Além disso, as estatísticas indicavam 2 privilégios: magia do sangue de nível inicial e renascimento de nível inicial. O status da carta indicava a possibilidade de ser invocada, mas sua avaliação indicava que era uma completa fraca. Len Heng olhou para as cartas com preocupação e perguntou ao seu assistente como o significado das cartas era avaliado neste mundo. O animal, sorrindo maliciosamente, respondeu que as cartas brancas eram comuns, as verdes eram raras, as azuis eram lendárias, e as roxas e laranjas eram divinas. Len Heng só tinha cartas de perdedores. De repente, o protagonista teve uma ideia que expressou em voz alta. Ele perguntou se poderia escolher a carta por conta própria. Se uma carta de monstro já tivesse sido sorteada, quais eram as chances de sortear uma carta rara? O animal riu dele, dizendo quando foi a última vez que Len olhou no espelho. Essas palavras machucaram o rapaz, mas o levaram à realidade. Concordando com frustração que era um perdedor com a pior reputação, de repente o animal percebeu que alguém estava se aproximando deles, alertando Len Heng sobre isso. O jovem se virou ao som dos passos se aproximando e descobriu ser uma loira bonita em um traje de combate. Ela perguntou se ele tinha matado o vampiro. A garota se apresentou como Lilan. Recebeu uma ligação de perigo informando-a de que um vampiro a havia atacado no local onde ela estava. Ela perguntou ao rapaz se era verdade, e o rapaz apontou o dedo para o monstro mentiroso, confirmando suas palavras e acrescentando que foram atacados por um vampiro, sendo sua irmã Lizzie quem ligou. Dentro, o rapaz ficou surpreso que Lilan, a famosa caçadora de prata da Associação de Caçadores, era uma garota. A garota se aproximou, colocou o pé no monstro e decidiu reformular sua pergunta, perguntando ao rapaz se ele havia matado o vampiro. O rapaz sorriu e respondeu que aparentemente sim, mas também acrescentou que o monstro já estava parcialmente apodrecido, então poderia-se dizer que ele teve sorte. Lilan ficou surpresa que o rapaz achava que era sorte, notando que ele nem mesmo havia alcançado a classificação de ferro e sua roda da vida parecia estar quebrada. Ela se aproximou mais entusiasmada e pediu para ele contar em detalhes como ele matou o vampiro. O rapaz ficou constrangido com tamanha proximidade, e Lilan não podia acreditar que ele sozinho tinha matado um vampiro apenas com
com a ajuda da sorte. De repente, Lin Heng se lembrou de sua irmã, tirou e correu em direção à casa, gritando para a garota esperar um pouco para que pudessem continuar a conversa. Ele precisava garantir que sua irmã estava segura. Lilan gritou para ele parar, mas o rapaz já havia fugido. A irmã do rapaz estava parada na rua olhando para a casa destruída, esfregando os olhos das lágrimas. Ela pensava em como a casa era bonita e lembrou que ainda tinham 32 anos para pagar o empréstimo. De repente, a garota ouviu a voz de seu irmão chamando-a, correu para os braços dele e ficou feliz que ele estava bem, pensando que ele já havia morrido. Lin Heng começou a acalmá-la, dizendo que agora estava tudo bem. Como se constatou, a mesma garota caçadora havia seguido o rapaz e percebeu que os monstros haviam destruído metade da casa. Ela queria fazer mais perguntas a esse rapaz. Lilan tranquilizou a irmã do rapaz, dizendo que ela não tinha com o que se preocupar, pois seu irmão havia de alguma forma matado sozinho um vampiro classificado como bronze de 3º nível. Zing orgulhosamente declarou que seu irmão era o melhor formando da escola de caçadores. Lin Heng pediu envergonhadamente para não falarem sobre isso, pois ele não conseguia entender por que queriam verificar. Sin recuperou o juízo e perguntou quem ela era e por que estava na casa deles. A garota respondeu que era Lilan, a caçadora de prata, certificando-se de que veio ajudar em seu chamado de perigo. A caçadora estava realizando uma varredura na casa. A irmã do rapaz, ao ouvir que era Lilan, ficou muito surpresa, perguntando se era realmente aquela caçadora genial Lilan. A garota não conseguia acreditar que ela estava vendo-a pessoalmente. Lin Heng perguntou que tipo de equipamento a garota estava usando e se era equipamento de categoria ouro. A garota confirmou e explicou que não era destinado ao combate, então tinha grande valor. O equipamento podia gravar instantaneamente o ambiente ao redor, salvá-lo e exibi-lo na tela em formato 3D. Além disso, ela o usava para reconhecer danos à casa deles, e a associação de caçadores pagaria uma compensação apropriada. Os olhos de Zing se iluminaram. Ela perguntou se esse equipamento exigia pelo menos 1 ano de Life Crystals para alimentá-lo. Ela ficou impressionada com a riqueza da garota. Por outro lado, Lin Heng ressentiu o fato de que até mesmo equipamentos comuns de classificação de ferro exigiam vários Life Crystals. Ele ficou surpreso com a diferença de preço entre as classificações ouro e ferro e decidiu se exibir um pouco na frente da jovem, perguntando o que havia de errado com esses Life Crystals, já que ela tinha muitos deles. Os olhos de Zing brilharam ainda mais. Ela ficou maravilhada com a riqueza de Lilan e a chamou de irmã mais nova. A garota riu e disse para eles abrirem os olhos. Lilan deu 3 Life Crystals anuais para Zing por tê-la chamado de irmã. Sin agradeceu e a chamou novamente de irmã mais velha. Lin Heng, que estava observando de lado, percebeu que sua irmãzinha provavelmente não era tão simples. A garota pediu ao rapaz que se aproximasse e disse que, uma vez que o vampiro estava morto, provavelmente não havia sentido em aprofundar-se nessa questão. Era óbvio que ela queria perguntar sobre algo mais. Lin Heng percebeu isso e perguntou exatamente o que ela precisava verificar, pedindo para ela simplesmente dizer. A garota começou a dizer que até para ela seria difícil lutar contra vampiros de 3º nível classificados como bronze, e o rapaz ainda tinha uma roda da vida quebrada e não estava classificado como ferro. Lilan pensou que talvez ele tivesse algum equipamento incrível e ofereceu comprá-lo por um preço alto. No entanto, o rapaz sorriu envergonhado e disse que ela já tinha visto o que aconteceu com a casa deles, e essa era a primeira vez que ele via o equipamento de classificação ouro que ela tinha em mãos. Lin Heng pensou que talvez coisas tão legais valessem muito dinheiro, se é que alguém ainda concordaria em vendê-las. A garota, ao ouvir sua resposta, deu um tapinha no ombro dele e disse que o tinha subestimado. Ela também expressou pesar pelo fato de sua roda da vida estar quebrada e estava certa de que, se ele pudesse de alguma forma restaurá-la, ele se tornaria um excelente caçador. O rapaz respondeu tristemente que infelizmente não tinha muito tempo restante. A caçadora saiu dizendo que o cálculo dos danos à casa havia sido concluído e alguém da organização deveria vir amanhã para os reparos,
e eles teriam acomodações gratuitas. O rapaz agradeceu a ela, desculpou-se por incomodá-la, e suas bochechas coradas mostravam que ele estava envergonhado. Leland finalmente desejou a ele não morrer e expressou a esperança de encontrá-lo novamente, enquanto Lin Wang acenava para ela ainda atordoado. Sua irmã animadamente perguntou onde dormiriam esta noite. Ele respondeu que pensaria em algo e, ao entrar na casa destruída, sugeriu que sua irmã apenas dormisse hoje e que tudo estaria bem amanhã. Sim deitou-se no sofá e adormeceu rapidamente. Seu irmão, sentado ao lado dela, finalmente percebeu que ela ainda era uma criança que adormecia tão rapidamente. Ele percebeu que ser um irmão responsável não era tão fácil. De repente, a voz de um animal soou, zombando do rapaz dizendo que sua irmã era apenas uma fofura e ele era inútil. O animal chamava-se Zohai, e o rapaz assustou-se com sua aparição inesperada. Zohai disse a ele para não se preocupar, já que mais ninguém podia vê-lo. O animal também expressou indignação sobre seu nome. Zohai, sabendo que ninguém podia vê-lo, acalmou o rapaz. Lin Heng olhou para o animal e disse que ele estava certo. Ele era realmente fraco demais para proteger sua irmã. Zohai sorriu maliciosamente. E ao ser perguntado sobre o que ele quis dizer com isso, o rapaz afirmou com confiança que queria pegar outra carta. O assistente ficou sério após essa declaração e perguntou se ele estava certo de que queria fazê-lo agora, ao que Lin Heng respondeu afirmativamente. O sistema relata que 12 cartas aleatórias foram selecionadas, sendo uma delas uma recompensa. 12 cartas azul brilhantes foram colocadas em uma coluna na frente do rapaz, que, incrédulo e se considerando um sortudo impecável neste mundo, escolheu uma carta. O jovem aguardava ansioso pela aparição da carta, esperando muito que desta vez tivesse sorte. O mapa começou a aparecer de baixo para cima, e o sistema parabenizou o herói por receber a carta de missão. No entanto, Lin Heng ficou decepcionado ao olhar para o mapa e não acreditar que tinha puxado o mapa de missão. A tarefa indicada no mapa de missão era se tornar um caçador novato em um mês, e o herói recebeu uma carta de correção como recompensa. No entanto, se ele não completar a tarefa dentro do prazo especificado, perderá a bênção para sempre. O rapaz ficou chocado com essa notícia, pois nunca tinha ouvido falar antes que uma bênção poderia ser perdida. Ele se virou para seu assistente em busca de ajuda, expressando sua indignação e perguntando como deveria participar da seleção de caçadores novatos se nem mesmo possuía uma classificação mínima de ferro. Zohai respondeu que a tarefa já tinha começado e todas as informações necessárias estavam no verso do mapa. Lin Heng virou cuidadosamente o mapa e viu que isso era verdade. Embora Lin Heng estivesse convencido de que permaneceria um perdedor pelo resto de sua vida, decidiu que, independentemente do propósito da carta de correção, ele definitivamente deveria concluir essa tarefa, pois a perda da bênção seria o fim para ele. Na manhã seguinte, Xin gritou para seu irmão que estava indo para a escola. Uma garota correu para a escola, e Lin Heng gritou depois dela, alertando que as notícias relatavam que a área mais próxima estava sendo limpa de monstros, mas ela ainda deveria ter cuidado para não se perder. Ele também acrescentou que os trabalhadores viriam hoje para consertar a casa, e assim que terminassem, ele a informaria. A garota respondeu que entendia e correu. O rapaz ficou tocado por ela ter se atrasado novamente. Ao entrar em casa, suspirou cansado e decidiu fazer negócios. Lin Heng chamou seu assistente no momento em que ele estava se lambendo. O animal, irritado por ser distraído, perguntou agressivamente o que ele precisava. Ele apontou para a pata indicando que estava se lambendo, mas o rapaz segurou o animal pelas axilas e disse que o caso dele era mais urgente. Ele precisava descobrir como completar a tarefa da carta de missão. Zohai continuou a lamber os lábios e respondeu que, antes de falar sobre participar do exame, ele precisava se registrar, o que provavelmente falharia. Ele também acrescentou que, como o requisito mínimo para a participação é a classificação de ferro, parece que o destino lhe pregou uma cruel peça. Lin Heng ficou muito irritado com essas palavras e disse que parecia que teriam ensopado de cachorro para o almoço hoje. Zohai instantaneamente ficou em silêncio, começou a se justificar dizendo que tinha dito a verdade e que precisava descobrir uma maneira de contornar o registro, senão ele simplesmente falharia. Não ser permitido fazer o exame, o rapaz pensou sobre isso e percebeu que era irreal obter uma classificação de ferro em tão pouco tempo. No entanto, ele ainda precisava participar do exame de caçador novato.
Ele disse a Zohai que, como havia recebido um cartão de aumento de nível, poderia se disfarçar como um domador para participar do processo de seleção. O assistente apoiou essa ideia, dizendo que domadores eram muito raros na época deles e, portanto, eram muito valorizados. A ideia era realmente boa. Lin Heng mencionou seu cartão e disse que um vampiro de terceiro nível, classificado como bronze, deveria ter sido mais do que suficiente para passar no exame de caçador novato. No entanto, sua fraqueza era muito óbvia. Ele continuou dizendo que se alguém usasse uma arma untada com veneno de supressão de sangue, estaria em grande desvantagem durante a luta. Vale ressaltar que o veneno de supressão de sangue é uma substância que é a única fraqueza dos vampiros, causando a decomposição ativa de seus corpos. Mas o rapaz teve uma ideia de como contornar essa situação. Antes que pudesse dizer alguma coisa, o próprio animal já tinha adivinhado o que Lin Heng queria dizer. Zohai perguntou surpreso ao rapaz se ele estava planejando usar um cartão de aumento de nível. O rapaz respondeu que sabia que estava desperdiçando seu cartão de aumento de nível em monstros de classificação de ferro, mas completar a missão era mais importante agora. O assistente respondeu que você precisa enviar um cartão de convocação, e o monstro aparecerá, e só então ele poderá convocar o monstro. O rapaz também perguntou se as pessoas ao seu redor podiam ver os cartões que ele estava convocando. Zohai respondeu que apenas o monstro e ele mesmo podiam ver os cartões, e os outros não eram capazes de vê-los. O rapaz já havia convocado o cartão e respondeu que não precisava se preocupar com sua habilidade sendo revelada. O rapaz tinha um cartão de vampiro em mãos, que ele quebrou. O cartão brilhou e desapareceu, e um rapaz apareceu atrás dele. Ele ficou surpreso com o vampiro que apareceu. Zohai disse que ele poderia escolher uma das habilidades de invocação, perguntando se ele queria fazer isso agora. Lin Wang olhou para o cara que apareceu ao lado dele, que era um vampiro, e entusiasmado notou que ele estava se disfarçando de forma legal. Apontando o dedo para o vampiro, o rapaz disse que queria usar o cartão agora. O animal mencionou que o cartão de aumento de nível só podia ser usado uma vez e perguntou se ele tinha certeza de que queria usá-lo em um vampiro, ao que Lin Heng respondeu que poderia iniciar o processo. O assistente indiferentemente pegou um cartão e o usou no herói, mas ele lamentou usar o cartão em algum vampiro. Uma luz brilhante envolveu o vampiro, fazendo com que Lin Heng cobrisse os olhos. Quando o processo terminou, ele olhou para o vampiro com surpresa e perguntou se ele não estava bonito. O vampiro realmente parecia muito bonito após a melhoria. O cabelo do vampiro ficou branco. Olhando para o vampiro, o rapaz entusiasmado disse que, com uma mecha tão chocante de cabelo prateado, depois da melhoria, o vampiro voltou a se fingir de volta no cartão, e as características mostraram que a significância era rara, além de ser afirmado. Os detalhes sobre a classificação de combate indicaram que era o terceiro nível da classificação de ferro, e as habilidades incluíam Gart do Sangue no segundo nível, o Renascimento no nível de entrada, e o Fúria do Sangue também no nível de entrada. O status de convocação foi desbloqueado, no entanto, a avaliação mostrou que ainda era considerado um fraco. Lin Heng perguntou a Zohai se ele poderia dar notas normais e também perguntou por que a classificação do vampiro diminuiu. O animal respondeu entediado que inicialmente, o vampiro era do terceiro nível da classificação de bronze, mas devido ao fato de o mestre ser fraco, o poder de combate que ele seria capaz de mostrar corresponde apenas ao terceiro nível da classificação de ferro. Zohai sorriu e acrescentou que era raro ver um mestre diminuir a classificação de um monstro convocado devido à sua inexperiência. Lin Heng respondeu irritado que se ele fosse tão rude, nunca faria amigos, ao que Zohai respondeu facilmente que ele não precisava deles. Isso irritou ainda mais o rapaz, e ele mostrou o dedo do meio para o assistente. Nesse momento, alguém começou a bater na porta, perguntando se alguém estava lá. O rapaz, irritado, foi até lá e abriu a porta. Dois homens altos, de ombros largos, vestidos de terno preto e óculos, apareceram do lado de fora da porta. Lin Heng perguntou temeroso quem eram eles. O homem que estava mais perto do rapaz perguntou se ele era Lin Heng. O rapaz ficou assustado, parecia a ele que o mundo inteiro ficou sombrio em um segundo. Ele respondeu afirmativamente, dizendo que era ele. Ele já começou a imaginar diferentes versões do que poderia ser um membro da máfia, um assassino, ou os vampiros vieram se
vingar. De repente, o homem sorriu brilhantemente e apertou a mão de Lin Heng, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Aparentemente, eles receberam um pedido da associação de restauração e vieram para reparar a casa deles. O rapaz se acalmou ao ouvir isso, pois já pensava que estavam vindo atrás dele. Como se viu, havia toda uma brigada de pessoas atrás dos homens. Um homem se aproximou dele e perguntou se ele tinha algum desejo, pedindo para relatá-los e eles fariam o melhor. Ele também entregou um cartão de ouro, dizendo que as reformas seriam concluídas em 5 dias e uma residência temporária já estava preparada para eles. Nesse momento, o rapaz aceitou o cartão deles e ficou surpreso ao ver que o local temporário de residência deles era um hotel de luxo muito famoso. Ele assegurou ao rapaz que fariam tudo da melhor maneira possível, pois a associação fornece grandes subsídios às vítimas de ataques de monstros. Zing, que chegou após a escola, disse ao irmão que o hotel ficava ao lado da escola dela, e ela sempre sonhou em visitá-lo por dentro. Lin Heng respondeu que nunca imaginaria que poderiam viver em um lugar tão luxuoso. Quando entraram no hotel, foram recebidos por funcionários que os escoltaram até dentro. A garota sugeriu comer primeiro e depois relaxar em seu quarto. O rapaz ficou surpreso com tamanha luxuosidade e não conseguia acreditar que iriam comer ali. Quando já estavam dentro e viram o restaurante, Zing de repente perdeu o apetite por tanta extravagância, mas Lin Heng já havia pego alguns pratos e disse à irmã para não se preocupar, já que estavam recebendo comida e quarto de graça. A irmã ficou chocada porque o irmão já tinha pegado a comida e disse que isso não era. Não surpreendeu a garota, mas depois ela ficou zangada quando viu que ele começou a comer sem ela. Logo, a garota estava sentada comendo, com ambas as bochechas cheias, e o rapaz percebeu que todos estavam em silêncio e olhando ao redor. Ele notou que as pessoas estavam sentadas assustadas por causa de algo. Um homem alto em um traje de combate entrou no restaurante, carregando algum tipo de arma, e a cicatriz em seu rosto o tornava intimidante. Ao ver esse homem, Juan entendeu por que todos estavam horrorizados. Sim o encarou surpresa e quis apontar para ele para perguntar a seu irmão sobre ele, mas o rapaz ordenou que ela não apontasse o dedo e não olhasse para ele, apenas comesse em silêncio. O homem se sentou atrás deles, mas mesmo através das costas de Lin Heng, ele podia sentir o olhar dele. A garota terminou de comer e se espreguiçou, dizendo que estava satisfeita, com até mesmo uma pequena barriguinha saliente. Lin Heng imediatamente pegou a mão dela, informando que se ela já havia comido, era hora de voltar para o quarto. A garota perguntou sobre a sobremesa, mas Lin Heng estava tão focado em sair dali o mais rápido possível que não prestou atenção à sua pergunta. A aura desse homem criava tanta tensão ao redor dele que Lin Heng decidiu se esconder, pois não poderia derrotá-lo. De repente, o homem também se levantou da cadeira, assustando os outros. O rapaz pensou consigo mesmo porque o homem não poderia simplesmente comer um pouco mais. Lin Heng levou sua irmã para o quarto deles, e a garota falava entusiasmadamente sobre um tapete fofo que parecia uma nuvem, mas Kamal a ouvia. Ele se perguntava por que esse homem ainda os estava seguindo. A garota apontou que aquele era o quarto deles, e o rapaz decidiu que mesmo que perdesse, precisava proteger sua irmã de alguma forma. Ele se virou para o homem e perguntou por que ele os estava seguindo. Zin olhou para o irmão com entusiasmo, e o homem os encarou ameaçadoramente, informando que o quarto dele ficava em frente ao deles. Em seguida, ele abriu sua porta com um cartão e provou que este era realmente o seu quarto. Lin Heng pediu desculpas pelo mal-entendido. Ao entrar no quarto, a garota imediatamente começou a dizer que o quarto era muito grande. Ela notou que havia mais 2 portas, mas o rapaz, parado perto da porta, estava tão assustado que pediu um tempo para recuperar o fôlego. Sim pulou no sofá e disse que havia muitas pessoas neste hotel, e mesmo que ele fosse mau, ele ainda não poderia fazer nada com eles. O rapaz suspirou languidamente e respondeu que parecia que ele estava muito cansado. Ele ordenou que ela tomasse um banho, fizesse sua lição de casa e fosse para a cama, mas a garota protestou dizendo que nem sempre é possível viver em um lugar tão luxuoso. O relógio já marcava meia-noite. Ao abrir a porta do quarto de sua irmã, o rapaz percebeu que muita coisa aconteceu nesses 2 dias.
Após se certificar de que ela estava dormindo profundamente, fechou a porta, mas ele mesmo não foi dormir. Ele decidiu que havia muitos vídeos na internet apresentando sua benfeitora entre os caçadores de elite. Ele esperava conseguir algo útil assistindo. Ao assistir ao vídeo, Wong ficou convencido de quão habilidosa Lilan era. Como esperado, ela era muito forte. Não é de se admirar que a considerassem um gênio entre os caçadores de prata. De repente, o rapaz ouviu um som vindo do quarto ao lado. Indo até a janela, ele ficou surpreso. Ele decidiu dar uma volta à meia-noite e deu uma olhada mais de perto para ter certeza de que era definitivamente ele. Ele se perguntava o que o homem iria fazer quando, de repente, o homem pegou sua arma semelhante a uma espada e começou a fazer alguns truques. Ele ficou surpreso ao ver que o homem estava praticando com a bola. Observando da janela, o rapaz percebeu que suas habilidades eram muito boas, exatamente o que ele precisava no momento. Havia um total de 18 estilos de domínio da bola, e ele acreditava que, se continuasse observando, definitivamente seria capaz de memorizar seus movimentos. A estadia no hotel valia a pena. Uma ave voou até o hotel com um pedido para pegar a entrega. Era um pássaro de 1000 palavras, capaz de falar uma língua humana. Ela se especializava na entrega de vários itens, pois tinha uma instalação de armazenamento no subespaço. A garota saiu da banheira ainda escovando os dentes, perguntando ao irmão o que ele havia encomendado. O pássaro voou até o rapaz, que estava agachado abrindo as caixas, e pediu para ele assinar. Lin Heng percebeu a garota e disse a ela para se apressar e se vestir para não se atrasar para a escola. Zing continuava se perguntando o que o irmão tinha comprado e se ele havia comprado tudo online. O rapaz respondeu a ela que estava se preparando para o exame de caçador e pediu para ela parar de interferir e se preparar para a escola. A garota desapareceu pela porta, e o rapaz olhou para as caixas, dizendo que havia gasto quase todas as suas economias nisso, esperando que fossem úteis. Havia 3 caixas em um pacote na frente dele, uma grande, uma média e uma pequena. Ao desembalar o pedido, ele tirou balas perfurantes de armadura, embora houvesse apenas 10 delas, seriam muito úteis para ele no futuro. Depois de desembalar todas as pequenas coisas, ele passou para a mais importante. Ele puxou uma longa espada de combate feita de aço preto. Era o melhor que ele podia pagar. Pegando a espada em suas mãos, ele fechou os olhos tentando se concentrar e lembrar do 18º estilo. Ele queria colocá-lo à prova, balançou sua espada, fez um giro e desferiu um golpe. Em seguida, houve um puxão e uma dissecção. Ao final de seu treinamento, ele ouviu uma notificação do sistema que o parabenizou por receber o primeiro fragmento da grande habilidade de isolação. Ele olhou para Zohai e perguntou o que deveria fazer com esse fragmento. O animal respondeu que precisava coletar todos os fragmentos para convertê-los em uma habilidade completa. O rapaz disse animadamente que era tão fácil, tudo o que precisava fazer era balançar a espada algumas vezes e pegar todos os fragmentos. Mas Zohai ficou desapontado, dizendo que não era tão fácil. Ele explicou que o sucesso só é alcançado com a repetição exata da técnica perfeita, e somente então o rapaz poderia continuar recebendo fragmentos da habilidade. Lin Heng perguntou se ele precisava balançar a espada exatamente como o cara com a cicatriz, e o animal respondeu que sim, não era tão fácil adquirir habilidades. Apesar disso, o rapaz decidiu continuar praticando para obter todos os fragmentos, e Zohai desejou boa sorte a ele, bocejou e foi dormir. Depois de 9 horas de esforço, o rapaz deitou-se ofegante no chão, mas havia coletado 20% dos fragmentos. Ele tentou recuperar o fôlego, pois estava difícil para ele respirar. Ele estava concentrado. A irmã do herói retornou naquele momento, acompanhada pelo fundador do hotel, o Sr. Hu. Ele queria cumprimentar o rapaz, e sim viu seu irmão no chão e perguntou por que ele estava dormindo ali. O homem que a seguia cumprimentou o rapaz, dizendo que estava contente por eles estarem hospedados em seu hotel, e pediu desculpas pela visita tardia. Lin Heng virou-se de bruços, cumprimentou o senhor, o ainda ofegante, e o convidou para sentar. A garota perguntou ao irmão o que ele estava fazendo pela manhã, mas ele decidiu não responder e ficou em silêncio. Todos se sentaram no sofá, e o diretor disse a Lin Heng que ele era um jovem muito trabalhador, servindo-lhe uma caneca de chá calmante que ele havia preparado especialmente para ele. O rapaz agradeceu, acrescentando que o hotel deles parecia ótimo e o serviço era excelente. O homem sorriu e disse que se o cliente estiver satisfeito, é uma honra para ele. O diretor pediu para ser chamado se algo fosse necessário e saiu do quarto.
Zing observou que o senhor, sendo o fundador do hotel, é muito modesto e gentil. Len Hong concordou, acrescentando que o chá dele era excelente. A garota lembrou que o senhor havia entregue a recompensa da Associação de Caçadores por matar o monstro, e em suas mãos estava uma maleta de ferro. O rapaz se aproximou da maleta e perguntou qual recompensa decidiram dar a ele, já que ele havia matado um vampiro classificado como bronze. Surpreso ao ver que a maleta só se abre com a impressão digital, Sim perguntou o que havia dentro. Os olhos do rapaz se iluminaram ao ver que era a Dark Eagle 33, uma nova arma mecânica feita de aço preto da empresa Desert Eagle. Ela não era apenas uma pistola, mas também um rifle de precisão. Estendendo a mão com a pistola, ele disse que no momento era a melhor arma mecânica de aço preto no mercado, provavelmente custando mais do que a maioria dos equipamentos de classificação bronze. Sim ficou surpresa com o quão generosamente a Associação de Caçadores fornecia para seus membros. A única coisa que chateou o rapaz foi que essas armas precisam de muita energia para serem ativadas, então ele só poderá usá-la após atingir a classificação de ferro. Ele pensou consigo mesmo que precisava se apressar e coletar todos os fragmentos da habilidade Grande Desolação. De repente, Sim disse ao irmão que ele havia decidido participar dos exames de caçador de forma tão inesperada. Ela sabia que ele era forte, mas ainda estava muito preocupada. O rapaz sorriu, acariciou a cabeça dela e assegurou que estava mantendo sua palavra e não a deixaria. A garota habilmente disse que acreditava nele. O sol já havia nascido, e o rapaz pediu à sua irmã que não enrolasse as calças, mas fosse fazer sua lição de casa. A garota concordou e o chamou de rabugento. Depois de descansar bem, o senhor estava pronto para continuar e, em um quarto espaçoso, empunhando uma espada, ele estava pronto para continuar a receber fragmentos. O rapaz estudou bastante, e a cada vez que fazia isso, melhorava. O sistema informou que ele havia recebido um fragmento da habilidade Grande Iniciação, e assim foi a cada vez. Não só ele se tornou mais calmo, mas também sua concentração aumentou. Então, ele estava porque sua habilidade também estava crescendo. Ele estava fascinado por esse sentimento e não conseguia se livrar dele. Na manhã seguinte, quando a garota desceu as escadas, desejou-lhe bom dia. No entanto, ao ver que ele ainda estava estudando na academia, ela ficou surpresa e perguntou se ele havia dormido durante a noite. No entanto, Lin Heng não a ouviu, pois estava completamente absorvido na obtenção de fragmentos de habilidades, que repetia para si mesmo como um mantra sem parar. Sim olhou para ele com preocupação e disse que estava indo para a escola. Ele continuou a receber fragmentos de habilidades até que o sistema o informou que ele havia recebido 30 de 100 fragmentos da habilidade Grande Desolação. Agora, ele poderia transformá-los na habilidade rara Grande Desolação. O sistema perguntou se ele queria fazer isso. Ivan, suando mais feliz, olhou para o anúncio do sistema. O personagem principal expressou o desejo de converter os fragmentos em uma habilidade rara e confirmou essa oferta. Um cartão dourado com sua imagem apareceu em suas mãos, no qual estava escrito o nome A Grande Desolação, Parte 1. As características do cartão indicavam sua raridade, tipo de habilidade, lâmina, classificação da habilidade, ouro, e status disponível. A nota no mapa dizia que esta habilidade é classificada como especial e não tem restrições de nível, e o poder variará de acordo com a força do usuário. Zohai apareceu e explicou que a Grande Desolação é composta por duas partes, e se você as combinar, obterá uma habilidade de classificação épica. Len Heng ficou surpreso ao descobrir isso, mas o animal acrescentou que a segunda parte estava perdida e ele não conhece sua localização. Len Heng esperava que o homem cicatrizado não ficasse bravo ao descobrir que ele copiou sua habilidade, embora parecesse que ele estava demonstrando sua técnica de propósito. O rapaz pensou em agradecê-lo e talvez perguntar sobre a segunda parte do mapa. Ele foi até a porta e tocou a campainha. O homem abriu a porta para ele e perguntou o que ele precisava. Len Wang fez uma reverência e agradeceu por ensiná-lo a habilidade da espada por 3 dias. O homem ficou perplexo e disse que não o ensinou, e se ele estava atento e diligente, aprendeu por si mesmo. Ele acrescentou que seus problemas já estão lá. O herói sorriu de volta e disse que deveria agradecer mesmo assim, mas antes que pudesse terminar, a porta bateu em seu rosto. Um pouco surpreso, ele decidiu não incomodar. No caminho de volta, decidiu perguntar sobre a segunda parte. Após o término do exame, Sim, que estava retornando da escola, perguntou ao irmão se a casa deles já havia sido renovada e se deveriam voltar amanhã.
O rapaz respondeu afirmativamente e disse que havia recebido a carta naquela noite. Ela ficou chateada, sentou-se de joelhos e perguntou por que tão rápido. Lin Heng perguntou o que aconteceu, e percebeu que ela não queria sair por causa da boa comida e do quarto confortável. Ele a acalmou, dizendo para não se preocupar e prometeu que no futuro viveriam em uma casa muito melhor. Sim respondeu que também estava feliz por poder estar com seu irmão. O irmão e a irmã conversaram enquanto deixavam o hotel. O rapaz disse a ela para ir dormir cedo, pois o dia seguinte seria difícil. O diretor e o homem estavam olhando para as costas deles. O homem disse ao diretor que não entendia, e o diretor perguntou o que exatamente ele não entendia. Ele respondeu que o cara teve apenas sorte de matar um vampiro, ele está em um estágio baixo e sua roda da vida está no máximo quebrada. Ainda tem 2 meses pela frente, ele não conseguia entender o que o diretor via nele. O Sr. Yu o chamou pelo primeiro nome, e o cara respondeu que eles se conheciam há muito tempo, pedindo para ser lembrado quando ele e Yu Ken já tinham cometido erros em pessoas. Ki respondeu que, é claro, eles não estavam errados. No entanto, lembrou que sua personalidade é especial e ele não pode interferir nos assuntos deste mundo. Ele acreditava que era por isso que o mestre o ordenou a treinar o personagem principal. O diretor confirmou que esse é exatamente o caso, afinal, ele conhece o limite de seus poderes. Ele lembrou que o cara também havia se comunicado com ele e perguntado o que ele achava. O homem respondeu que ele era talentoso, mas em comparação com Leland, ele não poderia ser chamado de gênio. O diretor riu e perguntou quanto tempo levou para ele aprender a primeira parte da Grande Desolação. O homem respondeu que essa habilidade pode parecer simples, mas contém um oceano enorme da essência do da lâmina. Ele praticou por 18 horas todos os dias durante 130 dias para dominá-la completamente. O Sr. Yu perguntou, já que levou um gênio da lâmina 130 dias para aprender a primeira parte da Grande Desolação, quanto tempo Lin Heng levaria para dominá-la? Pui respondeu que ele estava pensando em pelo menos 2 ou 3 anos. O diretor mostrou 3 dedos e o homem perguntou se mais de 3 anos. O diretor disse que Lin Heng levou apenas 3 dias para aprender. O homem ficou muito surpreso e não conseguia acreditar no que ouviu. Então ele perguntou como isso era possível. O cavalheiro sorriu e respondeu que nada é impossível, e então acrescentou que era hora de começar a fazer as malas, pois eles partiriam em breve. Que ouviu obedientemente o diretor e não fez perguntas desnecessárias. No segundo dia, os personagens principais e a irmã deles voltaram para casa, mas a garota não conseguia acreditar no que via, pois a casa parecia um complexo inteiro. Ela perguntou ao irmão se estava sonhando, mas ele não conseguia entender o que havia acontecido. Enquanto se aproximava da casa, Zing supôs que estavam no lugar errado, mas Lin Heng sugeriu que ela verificasse o número da casa para garantir que tinham chegado corretamente. O jovem saiu para recebê-los, cumprimentou-os e se aproximou do cara entregando-lhe a chave. Ele perguntou se estavam satisfeitos com o trabalho, e Lin Heng respondeu confuso que a casa estava apenas ligeiramente danificada e precisava ser reparada, e ele não conseguia acreditar que tinham construído uma nova. O homem riu radiante e respondeu que, como eram amigos da senhora, é claro que dariam o melhor de si. O cara não entendia a qual senhora ele estava se referindo, e a irmã presumiu que ele estava falando da irmã de Lian. O homem respondeu afirmativamente, dizendo que Emily o ajudou um pouco com o pedido de restauração quando as autoridades o viram, exigiram que fizessem tudo certo. O cara perguntou silenciosamente se Lan era apenas uma caçadora, ao que o homem perguntou em um sussurro surpreso se ele não sabia que o pai dela era um dos 3 vice-letrados do ramo do 7º distrito da Associação de Caçadores, e a mãe dela era a representante do 7º distrito da Federação, disse o homem, se despediu deles enquanto saía acenando com a mão e desejou a eles um ótimo dia. O herói esperava que não se vissem novamente, pois não queria que os monstros destruíssem sua casa novamente. A garota estava um pouco envergonhada por acharem que seu irmão era amigo de Lin e decidiu agradá-lo. O cara sorriu e disse que de alguma forma acabaram se saindo bem, e minha irmã, olhando para trás, disse que era muito bonito, eles podiam ser tolos, mas tinham bom gosto. Ela acrescentou que, uma vez dentro, a garota correu pela casa olhando tudo, e Lin Heng, vendo que a casa havia sido reformada, decidiu focar no principal. Afinal, o exame de novato Hunter começaria em 3 dias.
Lin Heng estava gritando de medo, montado em algum tipo de monstro com asas e patas, um grifo, um monstro de baixo escalão especializado em voar, possuindo uma velocidade incrível e poder explosivo. Essas criaturas eram domesticadas e eram responsáveis por transportar pessoas entre áreas. O cara pensou que voar com esse monstro era emocionante. Ele voou até a área com o código 7C87 e conseguiu chegar lá em apenas 2 horas. Lin Heng pensou que a velocidade do grifo realmente merecia sua reputação. De volta à Terra, ele percebeu que as grandes cidades eram muito diferentes do lugar onde vivia. Havia muitas pessoas aqui. Lin Heng pensou em para onde deveria ir primeiro, lembrando-se de sua irmã que chorava e desejando-lhe sorte quando se despediu. Ele se lembrou de que havia entregado todas as suas economias para Lin Xing. Ela deveria ter o suficiente enquanto ele estivesse fora. De repente, algum cara o chamou. Ele tinha uma bolsa grande nas mãos e parecia ter a mesma idade que o personagem principal. O estranho perguntou se ele também havia vindo para fazer o exame e pediu para esperar por ele, oferecendo ir juntos. Lin Heng ficou perplexo e perguntou quem ele era. O cara respondeu que seu nome era Yina e colocou a mão no ombro dele de maneira amigável. Ele não esperava que houvesse um aventureiro que decidisse fazer o exame sem nem mesmo chegar à ferida de ferro. O personagem principal se apresentou em resposta, pensando consigo mesmo que havia algo de errado com esse cara, considerando-o muito falador. Eles estavam localizados no ramo da Associação de Caçadores, código 7C87. À frente deles, havia um prédio que Yan chamavam de Citadela de nível médio. Normalmente, as pessoas deixam suas missões aqui e os caçadores vêm coletá-las. Yinan acrescentou que se seguissem a multidão, com certeza chegariam ao lugar certo. Embora houvesse muitas pessoas, Lin Heng notou que o cara sabia algo sobre a associação, ao qual respondeu que era porque ele sempre sonhou em se tornar um caçador de monstros e estudou tudo relacionado a essa arte. Os caras entraram no prédio, onde foram recebidos por uma garota que perguntou se eles tinham vindo fazer o exame de caçador. Ela também acrescentou que a orientação começaria em breve e pediu para segui-los. A garota estava vestida com uma roupa reveladora com orelhas de gato e um rabo de cavalo. Os caras ficaram muito surpresos ao ver tantas pessoas que vieram fazer o exame de caçador. Lin Heng perguntou para que servia a orientação, ao qual respondeu que antes do início do exame, os profissionais lhes diriam como serão realizados. Ele também acrescentou que, se não estiver enganado, o exame deveria ser este ano, mas antes que pudesse terminar, ele foi interrompido por uma garota que gritava para que todos ficassem quietos. Foi apresentada uma garota chamada Yu, que afirmou que seria uma examinadora a partir de agora. A entrada para a sala está fechada e os atrasados serão desqualificados. A garota tinha um chicote nas mãos, o que a fazia parecer ameaçadora. An descobriu que ela era uma demonia, mas Lina não entendeu de quem ele estava falando. A garota começou a ditar as regras do exame, entre as quais era proibido falar paralelamente a ela. Sua aura era sombria e ameaçadora. Ela também disse que o exame seria realizado a 330 quilômetros da Citadel 7C87, na área do deserto da Chama Dourada. Alguns presentes, incluindo nossos heróis, ficaram horrorizados com essa declaração. Ela advertiu que precisariam atravessar o deserto em 15 dias para chegar à Citadel 7D121, que fica a 1.500 quilômetros do local de pouso. Ela também proibiu trazer qualquer alimento ou água e, em vez disso, mostrou um holograma de um sistema pelo qual poderiam obtê-los no deserto. An sussurrou para Lin Heng porque ele não estava registrando a localização das fontes de água, mas sim a localização dos monstros. O cara que estava anotando tudo em um caderno respondeu que tinha medo de morrer prematuramente, então primeiro marcaram os monstros para evitá-los. Ele mostrou a eles um caminho seguro no mapa, mas para isso, teriam que superar a montanha nevada por conta própria, chamada de Cordilheira da Deusa. Eles poderiam usar quaisquer ferramentas disponíveis. Se não atingissem CL7X1221 no final do exame, seriam desqualificados. An ficou surpreso que fosse um relíquio espacial, outros acharam que era muito difícil subir a montanha com as próprias mãos. Lin Heng perguntou o que significava o relíquio, e Khan respondeu que os relíquios são itens extremamente raros de classificação Gold e acima. A única maneira de obtê-los é matando um monstro de classificação superior ou superior. Ele ficou impressionado com a frieza da demonia.
A orientação estava chegando ao fim, e a garota disse a eles que, antes da transferência, seus assistentes verificariam seu inventário. Era proibido levar equipamento acima da classificação de ferro, assim como venenos e outros itens ilegais. Todos foram fornecidos com um meio de chamar ajuda. Uma equipe de resgate viria buscá-los. Posteriormente, seriam desqualificados. Caminhando para a frente para verificar as coisas, a garota parou Lin Heng. Ele pensou que ela queria cancelar sua participação porque ele não havia alcançado a classificação de ferro, mas ela apenas sorriu. O herói pensou que ela estava rindo dele. Sem dizer nada, ela o deixou passar. O cara assumiu que Will decidiu nem mesmo perguntar nada, pensando que ele não duraria muito. Perto do portal que levava ao local do exame, o cara ficou muito surpreso com essa tecnologia. KH, que estava por perto, disse que o poder dos relíquios espaciais estava além da imaginação. Eles são muito raros e muito mais valiosos do que armas da mesma classificação. Lin Heng começou a dizer que era tedioso chamá-la não de demonia, mas de Dorima. Khan não entendia por que ele disse isso, e Wu anunciou que haviam verificado todas as suas pertences. Agora, ela decidiu anunciar a coisa mais interessante: funções como o Anel do Império, que dá acesso à rede. Qualquer tipo de comunicação, bem como navegação e outros mapas, serão desativados, restando apenas o inventário disponível. As pessoas começaram a ficar indignadas. Um dos rapazes reclamou que o exame deste ano estava muito rigoroso. Ele disse que mesmo se os cartões fossem desativados, eles teriam que enfrentar o fim, e um participante até afirmou que sabia que onde os demônios estavam, havia problemas. Estavam certos de que a porcentagem restante este ano seria a menor da história, mas o examinador apenas sorriu e não respondeu às reclamações deles. Oficialmente anunciado o início do exame, as pessoas entraram tumultuadamente. Alguém gritou para conquistar as áreas de água mais rapidamente, enquanto outro gritou para não empurrar. Alguém até tentou acalmá-los, dizendo que teriam tempo de sobra para lutar depois, pedindo que parassem e continuassem correndo. Alguém gritou para Lin Heng: "Vejo você depois", pois ele ia à frente para explorar a área. Huan disse a ele que não estava com pressa por enquanto e, na verdade, gostaria de ir mais rápido, mas sua força não permitiria. Um dos observadores notou que, com sua velocidade diária, ele seria capaz de percorrer 40 quilômetros, mas infelizmente, ele só tinha 15 dias, o que significa que seu limite está ao longo do caminho. O personagem principal caminhava lentamente. Z, que estava por perto, disse a ele que se continuasse a andar nessa velocidade, nem percorreria 500 quilômetros em um ano. Lin Heng observou que era diferente dos participantes de ranking de ferro, e se pudesse correr como eles, levaria apenas meio dia. O assistente respondeu que, se subtrairmos 2 dias para subir a montanha, para passar no exame, ele precisaria andar mais de 100 quilômetros por dia. O herói compreendeu sua posição e, portanto, não poderia depender apenas de si mesmo. Ele segurava um caderno onde anotava todas as informações necessárias. Zohai disse ao rapaz que o sistema só tem uma função auxiliar e, infelizmente, não poderia ajudá-lo diretamente. Lin Heng acreditava que isso não era necessário. Tudo o que ele pedia era fornecer as informações necessárias e ele lidaria sozinho. O animal perguntou o que ele faria, e o rapaz, fechando o caderno, pediu a Zohai para fornecer informações sobre os ogros de areia Shotu. O sistema deu informações de que os ogros de areia são monstros de ranking de ferro, com mais de 5 metros de altura, têm alta potência de ataque, mas baixa inteligência. Eles vivem em grupos no deserto da Chama Dourada, sendo monstros muito rudes e cruéis. Perguntaram ao rapaz se ele iria sair do caminho seguro para encontrar os ogros de areia, e ele respondeu afirmativamente, dizendo que precisava coletar os fragmentos para convertê-los em um cartão de invocação. Considerou-se sortudo pelo fato de eles viverem em grupos, o que facilitaria muito a caça. Ele planejava usar o ogro como montaria. Zohai ficou chocado e perguntou se ele estava louco devido ao calor. O animal acreditava que ele não conseguiria lidar com toda a tribo, eles apenas o esmagariam como um inseto. O protagonista, sorrindo, disse que não estaria sozinho. A noite caiu, e a tribo se dispersou em seus acampamentos no meio do deserto. Em suas tendas, um orc de 2 cabeças estava de guarda. Uma cabeça estava roncando, e a outra estava de olho no território. De repente, uma pedra voou na cabeça dorminhoca do orc,
e eles começaram a olhar para onde veio. Notaram o protagonista por trás da montanha de areia, se levantando. Ele pegou um bastão, bateu no chão com força, chamando-o para uma luta. O rapaz pulou para trás pensando que cheirava mal ali, provocando o orc. Lin Heng correu dizendo ao orc que se ele quisesse comer um homem tenro e suculento, deixasse-o levá-lo. Isso enfureceu bastante o monstro, que correu atrás dele. Ele quase conseguiu alcançar o protagonista quando alguém o atacou rapidamente. O orc nem teve tempo de entender, pois sua cabeça foi cortada. Era o vampiro aliado do protagonista. Lin Heng alegremente disse que ele era muito forte e que sabia que poderia contar com ele. Para um vampiro de terceiro rank de ferro com capacidade de combate de rank de cobre, um monstro de primeiro rank de ferro seria como uma presa fácil. Agora, Zohar entendeu o que o rapaz quis dizer quando disse que não estaria sozinho. Colocando a mão no ombro do vampiro, Lin Heng disse que, como ele era tão forte, não havia necessidade de arriscar sua vida atraindo os monstros um de cada vez. Ele pensou que poderiam apenas atacar e matar todos. O vampiro não respondeu a essa sugestão. De repente, o sistema informou que recebeu Pran. Lin Heng não entendeu nada, e então a roda da vida apareceu sobre sua cabeça. Ele ficou ainda mais surpreso e não entendeu por que estava brilhando e o que estava acontecendo. Zohar explicou que esqueceu de contar a ele sobre isso. Acontece que os monstros convocados pelo herói podem ajudá-lo a restaurar a roda da vida. Quando um monstro convocado mata outro monstro e recebe sua força vital, metade é transferida para o personagem principal. Como a roda de vida de Bai estava cheia, toda a força vital foi transferida para Lin Heng. O rapaz ficou encantado ao perceber que seu anel agora tinha 28 seções, quando antes tinha apenas 3. Ele ficou feliz por não morrer lentamente agora e até tinha esperança de avançar para o rank de ferro. O rapaz pegou uma espada e entusiasticamente levou o vampiro para caçar. 2 orcs estavam próximos, e Huan atacou primeiro, golpeando com sua espada tão rapidamente que mal tiveram tempo de perceber o que aconteceu. Ele foi imediatamente seguido pelo vampiro, e assim mataram mais orcs. Cada vez que o sistema notificava que ele havia recebido fragmentos do monstro ogro de areia, isso não era suficiente para o herói, e ele queria mais vitalidade. Zohar informou ao rapaz durante a luta que, para avançar para o rank de ferro, 152 seções de sua roda da vida precisam ser preenchidas com prana. Ele já preencheu as seções brancas e apenas as cinzas restam. Se ele usar força vital adicional, conseguirá ativá-las e preenchê-las também. Huan respondeu que entendeu antes de se juntar à luta novamente. O rapaz pensou que, para ativar uma seção cinza, precisaria de tanta prana quanto a necessária para 10 anos de vida, ou cerca de 10 seções brancas. Ele não tinha pensado nisso no passado, mas agora finalmente tinha uma chance. Acreditava que ainda havia um pouco restante e que conseguiria avançar. O caos reinava ao seu redor. Agora, ele lutava não apenas com a bola, mas também com uma arma ao mesmo tempo. Bai o ajudava a matar todos. Assim que terminaram com todos do grupo, um grito muito alto foi ouvido. Lin Heng olhou em volta, surpreso, pensando que ainda havia alguém vivo. Zohar disse que ele estava em grande apuro agora. O rugido do orc podia ser ouvido até pelos outros participantes que estavam sentados longe deles, fazendo uma pequena fogueira. Um deles disse surpreso que era um ogro de areia da tribo Chotu, sem entender por que ele estava gritando como se estivesse em modo berserk. Theon, que estava com eles, respondeu que o único que se atreveria a atacar a tribo Chotu seriam os lobos gigantes com presas de sabre. Ele já esperava que houvesse um banho de sangue hoje e esperava que Lin Heng estivesse seguro. Um rugido alto do monstro foi ouvido, e uma enorme mão saiu do chão. Lin Heng disse temerosamente que esse monstro tinha pelo menos 10 metros de altura. Até B percebeu o quão séria era a situação. Zohar, desaparecendo, disse que ninguém havia pedido a ele para matar tantos monstros comuns, acrescentando que ele mesmo provocou a raiva desse grandalhão. Finalmente, desejou-lhe sorte. O orc era realmente enorme e assustador, com 3 cabeças. O monstro era a cabeça da tribo Chotu de rank de cobre. O protagonista e seu vampiro imediatamente entraram em luta com ele. Huan atirou nele com uma pistola, mas a pele do monstro era muito espessa, e ele nem prestou atenção ao ataque dos heróis, continuando a atacar. Huan percebeu que ele tinha muita saúde e pouca força, e se as coisas continuassem assim, ele certamente morreria. O rapaz atirou na cabeça que estava no meio, decidindo que era necessário atacar os pontos fracos e que só assim poderia vencer. Mas mesmo esse tiro não parou o orc, que continuou a atacar o protagonista.
Decidindo distrair o monstro com tiros, ele gritou para Bai atacar por trás. Quando o vampiro o atacou por trás, o monstro conseguiu notá-lo. Agora, eles estavam lutando juntos. Lin Heng, que estava parado ao lado, disse para Bai acabar com o monstro. Uma das cabeças de Orc notou o protagonista, e de repente ele decidiu atacá-lo. O rapaz estava visivelmente horrorizado pelo fato de o monstro tê-lo atacado de repente. Quando o Orc estava quase sobre ele, o rapaz sorriu, dizendo que foi pego. Ele rapidamente trocou os cartuchos de sua pistola e atirou, dizendo morra. A bala perfurou a cabeça do monstro, graças ao cartuchos explosivos do ranque de ferro. Bai permaneceu impassível observando o que estava acontecendo, enquanto Zohai gritava felizmente que era incrível. Huan olhou para ele com raiva e disse que de repente ele se atreveu, e quando estava em perigo, fugiu com o rabo entre as pernas.